Vamos olhar agora com um pouquinho mais de detalhamento a cara do balanço de pagamentos, pelo menos a cara que ela passa a ter, né, nas informações que vocês vão buscar no Banco Central, em outras fontes ou fontes internacionais, né, nessa versão sexta do Manual de Balanço de Pagamentos. Como nós já havíamos explicado, né, o balanço de pagamentos compreende uma conta de bens e serviços, a conta corrente, que tem a conta de bens e serviços, a conta de renda primária e a conta de renda secundária, mais a conta capital e a conta financeira. Temos aí aquela conta de ajuste chamada erros e omissões. Aqui vocês podem observar, ainda que sem um nível de detalhes, que se vocês forem pegar lá as informações do Banco Central, quer seja nas notas para a imprensa, mas principalmente nas tabelas especiais, né, procurem as tabelas especiais, baixem e deem uma olhadinha, inclusive cotejem lá com a versão quinta no Manual de Balanço de Pagamentos, acho que é um exercício importante para fixação. Mas vocês veem que a balança transações correntes tem lá bens e serviços, a parte de bens, balança comercial com exportações e importações, um conjunto de serviços, né, serviços de manufatura, manutenção e reparo, transportes, viagens, construção e assim sucessivamente, sempre lembrando, né, que a exportação de soja envolve o transporte da soja, envolve seguros, envolve eventualmente serviços associados como certificação, se aquele produto é ou não livre de transgênicos e assim sucessivamente. Nós temos toda essa área cultural hoje que é cada vez mais importante, tem um peso maior, né? Por exemplo, estou contratando aí ou vendo filmes ou ouvindo música por meio de streaming. Se isso é contratado por uma empresa que não está no Brasil usando softwares, eu vou ter que estar pagando por isso para um não residente, isso vai constar lá no balanço de pagamentos. Aí depois nós temos a renda primária, o que é isso? É a remuneração ou do trabalho, né, se alguém trabalhou fora e recebeu de um não residente, e nós temos as rendas dos investimentos. Se vocês observarem com atenção, as rendas de investimentos rigorosamente são uma contrapartida do que nós temos lá na conta financeira. Nós temos investimento direto, aí tem lucro, juros, dividendos, lá de investimento direto, tem os investimentos em carteira, outros investimentos e ativos de reserva que são registrados aqui, sempre com receitas e despesas. As receitas são os lucros, dividendos, né, juros, né, e outras rendas financeiras associadas ao fato de que residentes brasileiros são proprietários de ativos fora do Brasil, né? Por outro lado, as despesas têm a ver com o fato de que não residentes possuem ativos no Brasil. Na perspectiva do Brasil, isso implica num passivo constituído e eles recebem lucros, juros, dividendos e esses recursos vão para fora. Como o Brasil e outros países emergentes de desenvolvimento usam mais tecnologia, capital de outros países, essas contas são sempre deficitárias. Aliás, se vocês forem olhar as séries históricas de 47 para cá, a conta de serviços é sempre deficitária, a conta de rendas, no caso agora a renda primária, é sempre deficitária. A conta de renda secundária entra os recursos de imigrantes, né? Tanto de imigrantes que estão aqui no Brasil e mandam dinheiro para fora do Brasil, quanto brasileiros que estão lá fora e mandam para cá, mas também doações de órgãos de governo, do setor privado, ajuda humanitária, quando sai daqui para lá, né? Vou imaginar que tem uma catástrofe com o vizinho, e nós ajudamos esses vizinhos com alimentos, com remédios, isso é uma doação, então vai ter uma exportação de bens, e a contrapartida disso não é a entrada de dinheiro no Brasil que iria lá para o caixa, mas uma doação que vai ser registrada aqui, no caso, como uma despesa. A conta capital, assim como antes, se refere à transferência de bens não financeiros e não reprodutíveis, a venda do apartamento, a venda do direito federativo de um atleta, de um jogador de futebol. Para quem gosta de futebol, vocês vão ver que os recursos que estão contabilizados estão a isso. No caso, o Brasil, que é um país exportador de talentos no esporte, particularmente no futebol, isso envolve, né, aportes de recursos para o país. A venda de uma marca, de uma cessão permanente de um direito sobre uma tecnologia também está registrada aí. E a conta financeira entra tudo aquilo que nós, né, já tínhamos antes, né, o investimento direto no exterior, né, de residentes no exterior, o investimento direto de não residentes no Brasil,
Isso aí tem sempre uma parte que é o aporte de capital, um outro aspecto importante do investimento direto, que é a dívida intercompanhia, que é o dinheiro que a matriz manda para a filial. Se a matriz toma dinheiro emprestado lá em Nova York e manda para a filial, isso não é um empréstimo, não é dívida, entra como investimento direto estrangeiro. Se uma empresa brasileira toma dinheiro em Nova York, isso é um empréstimo que vai estar lá em outros investimentos, isso vai caracterizar uma dívida. Notem que o investimento direto tem uma classificação muito específica, né, que vem lá da OCDE, que é mais do que 10%, se eu não me engano é esse o patamar, mas tem um parâmetro, né, a partir do qual, acho que é 10%, se não se alterou, das ações com direito a voto, das ações ordinárias. Né? Na legislação brasileira nós temos ações ordinárias, ações preferenciais, que têm preferência para a distribuição de lucros, dividendos, e tem as ações ordinárias, não é, que são aquelas que dão direito a voto. Então essa é uma diferença importante. Vamos imaginar que um investidor estrangeiro vem e compre uma empresa no Brasil, mas se comprar 10% ou mais das ações ordinárias, vai lá classificado na caixinha de investimento direto estrangeiro. Se comprar menos do que 10%, vai estar investimento em carteira, não é? Renda variável, ações. Então, isso é importante ter clareza. Derivativos, outros investimentos, ali entram lá os empréstimos, depósitos em moeda no exterior, sempre eu tenho ativos e passivos. E temos ali os ativos de reserva, que grosso modo vai equivaler, não é, a nosso resultado geral do balanço de pagamentos. Se o volume de entradas de recursos excedeu de saídas, o balanço de pagamentos é superavitário, as reservas sobem nessa proporção. Né? E a conta de erros e omissões, que tem a ver com o que nós havíamos comentado anteriormente. O Banco Central tem registros de microdados, né, muito tempestivos, muito, digamos assim, fidedignos, e tem os registros operacionais que podem não bater. Aí eu tenho problemas, né, que entram aí como erros e omissões quando os registros não coincidem. Destacar algumas alterações aqui, tanto na conta corrente quanto na conta capital. Lembrando sempre que a conta corrente apresenta os fluxos de bens, serviços e rendas que estão associados ao trabalho, à propriedade de ativos financeiros, ou rendas que não têm nada a ver com o trabalho, ou a propriedade de ativos financeiros, ou a venda de alguma coisa, ou compra de alguma coisa. Né? Antigamente eram transferências laterais, agora, né, são chamadas de rendas secundárias. Pois bem, a primeira questão é a própria mudança de nomenclatura. O que era conta-renda passa a se chamar conta-renda primária. Né? O que era transferências laterais passa a ser renda secundária. Né? Os pagamentos e recebimentos pelo uso temporário de recursos financeiros, trabalhos e ativos não financeiros não produzidos é o que entra nessa renda primária. Né? Pagamentos e recebimentos, né? Por uso de recursos financeiros e trabalho, ou de ativos não financeiros não produzidos. As rendas estão aqui. Os ativos propriamente ditos e os passivos estão lá ou na conta capital ou na conta financeira. Nós temos como uma mudança agora a incorporação de lucros reinvestidos, isso afeta transações correntes. Para tanto, nós temos novas fontes de dados, né, com base no censo de capital estrangeiro no Brasil e de capital brasileiro no exterior. A incorporação de juros da dívida doméstica detidos por não residentes. Então, a partir dos dados da Selic, que todas as transações com dívida pública estão ali, né, e os contratos de câmbio, que nós já tínhamos antes, isso aí ajuda a ter uma informação mais precisa. Né, isso acabou mudando, se vocês forem ver os resultados, ali mudam um pouco. Nós temos novas fontes de dados para a balança comercial, além dos dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio, pela SESEC, né, Secretaria de Comércio Exterior. Nós temos fontes complementares, como sistema de câmbio, as informações prestadas diretamente por empresas importadoras e exportadoras, dentre outras fontes. Isso vai tornando a informação mais fidedigna, e isso acabou mudando um pouco o resultado, como vocês podem conferir lá na outra apresentação, que vocês vão ver que tem dados distintos ali. A conta capital, né, nós temos as transações envolvendo a compra e a venda de ativos não financeiros não produzidos. Né? O que é não financeiro? Um imóvel é não financeiro. Não produzido significa que não é um bem
exatamente, né? Então isso, por exemplo, né, um imóvel e transferências de propriedade, de alguns direitos de propriedade, que não tem a ver com a constituição de direitos e obrigações financeiras estrito sensu, né? Uma mudança central é essa questão das transferências de imigrantes, que deixam de ser entendidas como uma transação. Né? O exemplo aquele que eu havia dado antes, do brasileiro que estava morando em Miami e que vende tudo e manda o dinheiro de volta para o Brasil. Ou um brasileiro que vende tudo aqui e manda o recurso lá para os Estados Unidos, é um recurso de imigrante. No caso, um brasileiro que volta para cá, né? Se não houver a transferência de propriedade ou de direito econômico entre o residente e não residente, não entra no balanço de pagamentos. Vai estar registrado lá na posição internacional de investimentos, vai estar registrado no imposto de renda, mas não como uma transação entre residente e não residente. Agora, voltando por exemplo que eu havia dado, se eu estou no Brasil e vendo o meu apartamento para um estadunidense, essa venda, né, se ele mora lá e quer ter, vamos imaginar que é um apartamento em Florianópolis, né, em tese, e ele vai vir veranear aqui, ou costuma vir com frequência para o Brasil, né, ele continua sendo não residente e adquiriu. Bom, isso já é uma outra configuração, isso entra na nossa conta capital. A conta financeira ela segue registrando aquisições de ativos e passivos, né? Tanto na categoria investimento direto como investimento em carteira, em que eu tenho ações, títulos de dívida, outros investimentos que entram depósitos, empréstimos, créditos comerciais, outros ativos e passivos, né? E a principal alteração é do ponto de vista de contabilização de investimentos e reinvestimentos, a partir de todos esses dados aí mais precisos que nós temos dos censos.